Fala aí, pessoal. Mais um vídeo aí para o canal. E dessa vez falando sobre hardware e uma situação que o usuário de computador, notebook e tal vai passar em algum momento da vida aí, que é quando as portas USB da máquina começam a dar problemas. Não consegue acessar pendrive, discos externos e dispositivo de câmeras e coisas do gênero. E isso pode ser devido a um monte de situações aí. Pode ser o cabo do disco externo que está ruim, os contatos da placa-mãe, a própria fonte, né, os contatos da porta USB, e tudo isso pode não ser muito fácil de ser diagnosticado, mas dá para chegar perto aí do que pode estar acontecendo. Então, normalmente esses problemas, quando você começa a ter portas USB no seu computador, notebook, PC e tal, que não consegue fazer funcionar dispositivos que tenham motor, como disco externo, daqueles de 2,5 polegadas, câmera fotográfica e outros equipamentos, carregar o celular e outros equipamentos que precisam de um pouco mais de energia para poder fazer o serviço, é que a placa-mãe ou a sua fonte pode estar indo para o espaço. Quando esse tipo de problema é mais fácil, então, nesses dispositivos que precisam de mais energia para funcionar. Normalmente, pendrive não acontece esse tipo de problema. E a gente vai ver aqui como mais ou menos diagnosticar esse tipo de situação e como você pode contornar isso sem ter que gastar muito para poder ter o seu sistema funcional de novo. Então, as portas USB que são mais estáveis no desktop são aquelas que estão soldadas diretamente na placa-mãe. E aquelas portas que são usadas, por exemplo, na frente do gabinete, elas são extensões de conectores que tem na placa-mãe que usa fios, e isso aí pode inferir algum tipo de interferência elétrica na comunicação das portas que pode degradar, então, o uso dessa porta mais distante da placa-mãe no seu sistema. E tem também outros problemas mesmo. O contato, conforme a placa vai ficando velha, de tanto tira-bota dos dispositivos, os contatos elétricos eles começam a ficar degradados. A própria fonte também pode não ser suficiente em regime de energia para prover de modo adequado e estável, né, a alimentação dessas portas. Pode ser defeito do próprio dispositivo mesmo, né, a porta ou a controladora do drive externo está funcionando direito, o próprio cabo, mas isso aí você pode testar usando em outro computador e você chega à conclusão do que é. O negócio fica feio mesmo quando você não consegue usar pendrive, que usa menos energia. Então, a gente vai ver aqui algumas situações para a gente poder tentar ver aí, como eu falei, né, diagnosticar determinados problemas e um modo de economizar uma grana sem ter que comprar muito hardware novo para ter tudo funcional de novo. Então, deixa eu vir aqui no meu terminal e digitar um comando aqui, que é esse aqui, para a gente ficar de olho na porta USB. Vamos dar uma chegadinha para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui 4 pendrives que deram problema justamente por causa de problema com porta USB, eventualmente com defeito. Isso no PC dos outros. No meu tá quase tudo bem, mas vamos lá, vamos enfiar aqui o primeiro. Enfiou, tá ali, detectou, tudo bonitinho, e não sei o que. Aí você vem aqui no Tunar, no Nautilus, ou o diabo que foi que você estiver usando, no Linux. Aqui ele está me dizendo que ele está em modo somente leitura. Então, isso aí eu já tentei recuperar, tirar ele do modo leitura, isso aqui foi um bloqueio de hardware mesmo. Pendrive também já é meio antigo, pô. Ele deve ter o quê? Deixa eu ver, 8, deve ter tem mais de 10 anos de uso. Então, chegou um ponto aí em que, pelo menos, os arquivos eles estão visíveis ainda. Eu posso vir aqui, pegar, copiar o que eu preciso para o meu PC e não tem problema nenhum. Mas isso aí já é um indício que o pendrive pode estar indo para a cucuia. Mas também você não consegue nem apagar e nem botar arquivos aí. Menos pior. Então, tirando esse bagulho, a gente vendo ali no terminal por trás, está tudo sendo registrado, né? Quando conecta e quando não conecta. Deixa eu botar mais para cá. Vou ter que tapar a lourinha. Oh, tadinho. Então vamos ver aqui. Segundo pendrive. Ih, cacete, caiu a tampa do PC. Mas que porra. Mesma situação daquele outro. Eu não consigo criar nada. Se eu chegar com o Gparted aqui e tentar tirar a tabela de partição e coisas do gênero, não vai funcionar. Mas, sacanagem. Perdi um pendrive de 16 GB só com 2 arquivos de bunda que eu coloquei aqui. E faz pouco tempo. Esse aqui é da conta de março que foi paga.
e eu perdi um pendrive aí de 16 GB que eu podia botar imagens de sistema operacional e tal, e agora eu não posso mais. Isso aí vai ser usado como colar. Aí, tirando aqui, a gente vê lá no terminal que saiu de novo. E agora duas belezinhas que vão mostrar a cagada que aconteceu. Isso aqui é um isso aqui é um Data Traveler G4. Eu acho que é essa da SanDisk, mas vamos ver aqui. Está todo apagado. Cadê o nome do puto? É da Kingston. Então tá aqui, ó. Por enquanto, ele está todo normal, né? O White Protect tá off. Aí você vem aqui, tá ali. Três imagens. Esse aqui parece ser um disco que está funcionando normalmente. Então vamos ver a merda que vai dar. Eu vou criar pasta. Ele até eventualmente vai criar, mas quando eu mando ele desmontar para remover com segurança, olha o que vai acontecer no terminal. Pronto, fodeu. Cagou tudo. Isso aí significa que o pendrive já era. Apesar dele aparentemente estar funcional, esse tipo de erro aqui, de device descriptor, RAD64, erro 71, significa que o pendrive foi para o espaço. Então isso aqui eu não posso usar para basicamente mais nada, só para pegar os arquivos que eventualmente estão ali dentro. Ele é diferente do somente leitura. Somente leitura tu não deixa nem você tirar nem colocar. Esse aqui também não deixa colocar nem tirar, mas ele está menos pior. Aí eu não sei dizer se ele está menos pior do que o outro somente leitura, ou então se está menos pior por causa desse erro aqui. Mas, em todo caso, são dois erros que vieram, no caso aqui também, do dispositivo USB, que foi provocado por problema na porta USB. Tirando, não apareceu ali porque ele já foi desligado. E agora esse outro aqui. Um outro pendrive do mesmo tipo, o Write Protect está off. Ele é um pendrive também de 16 GB, só que ele não chega nem a ser lido. Fica lá, punhetando. E vamos ver o que vai aparecer no terminal. Isso aí era até um disco de instalação do Windows 11. Mesma coisa do outro. Esse, então, ferrou geral mesmo. Então, tá aqui, vou tirar. Então, todos esses 4 pendrives, eles têm mais ou menos a mesma idade. São pendrives de 16 GB que eu usava, né? Das minhas pererecagens aí de informática atendendo o pessoal. E, talvez devido mesmo à idade, né? Que eu uso muito pendrive para criar ISO, formata TIR, e pendrive não é tão resistente em termos de escrita de dados como é um SSD. Normalmente o pendrive morre em muito menos tempo de uso do que um SSD. Eu tenho um SSD aqui que já tem quase 15 anos de uso. É um SDNAL de 15 anos de uso que está funcionando, está em 85% de saúde, e esses pendrive bunda aí já foram tudo para o espaço. Então, como é que a gente vai ver esse lance aqui dos problemas? Dá um Ctrl+C aqui. Esses problemas de porta USB. Quando você detecta. Então, o modo legal aí para você fazer, para você detectar, aí já tem que ter um pouquinho mais de sapiência eletrônica. Né? Por isso que você precisa levar no seu PC, no notebook, aí no assistência técnica, que lá eles têm mais condições de fazer o diagnóstico. Mas se você for mexilão, a gente dá para ver isso daqui. Ó. Você precisa, por exemplo, ter esse tipo de tabela aqui, em que ele mostra na fonte, na fiação da fonte, a variação a variação mínima e máxima aceitável nos terminais da fonte, para você saber se a fonte está em boas condições ou não. Essa aqui é da parte de USB. Então, a voltagem normal é de 5 volts, a faixa nominal, né, ele vai de 4,75 a 5,25. Muito abaixo disso ou muito acima disso pode causar, então, instabilidades ou falha no USB e travamentos. Então, aqui a gente só mesmo focando na parte de USB. Em outro vídeo aí, mais ou menos, mais para frente aí, eu vou ver se consigo falar sobre outros dispositivos, né? Placa de vídeo e coisas assim. E aqui você também tem a parte de voltagem do standby, que permite que você ligue ou não placas-mãe o seu sistema a partir pela rede, ou clicando num botão do mouse, ou apertando o teclado. E esse aqui é o tal do standby, aquele botãozinho também que você aperta ali para ligar e desligar a máquina, né? Enfim, e aqui a gente tem a fonte, né, com o terminal de 24 pinos, o terminal SATA e por aí vai, com todos os fios que saem da fonte aqui com as suas cores normatizadas. Mas tem fabricante aí sacana que
faz essas fontes aí com os fios todo preto. Aí você fica fodido para descobrir quem é quem e tem que ir lá no Pai Google para perguntar, para saber o que são os valores que tem aqui. Então, para você testar a fonte, você tem duas formas. A forma mais fácil é você usando esse tipo de aparelho aqui, que é um testador de fonte, em que esse pino aqui é colocado nessa porta, e aqui você tem as outras, né? A do processador, a do SATA, a do IDE, o PCI 16 pinos, você coloca ou aqui ou em outros pontos de conexão que você consegue fazer o tipo de teste na sua máquina. Aí aqui você tem os testes de 12, de 13, de 5 volts, e aqui indica para você os valores, né? Quando estiver muito acima ou muito abaixo, ele fica piscando e fazendo bip, 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 para você saber o que está ruim e o que não está. Isso aqui é o bem basicão, mas só que ele não estressa a fonte, que seria o item, o modo ideal de você testar se a sua fonte ou se o seu PC está dando energia suficiente para as portas USB. Então, por exemplo, minha placa-mãe é essa coisa linda aqui, é um socket 775, que a gente já vê aí nos vídeos e tal. As portas USB ficam por aqui, aí vídeo, né? A porta serial não, serial, porta paralela, e aqui são os conectores USB externos, né? Que vai ficar lá na frente do gabinete. Bom, em todo caso é isso daí. E para você fazer o teste, você precisa de um multímetro. Você precisa ligar, então, o seu computador, pegar esses pinozinhos aqui da placa-mãe e ir abrindo um por um, né? Por isso precisa ser mesmo em loja de informática, que aqui eles têm ferramenta para enfiar um pitoquinho de metal sem ter que, no próprio terminal de entrada, sem ter que pelar o fio, né? Para fazer o contato com a garra jacaré e fazer a medição lá no multímetro, com a máquina funcionando e sob algum tipo de estresse, aí compilando vídeo, alguma coisa aí. E você tem aqui, também tem que procurar aí na internet o que faz cada um desses fios aqui. Então, normalmente é o seguinte, o fio amarelo é 12 volts. Então, 12 volts aqui para 12 volts, e esse fio de 12 volts, ele serve mais ou menos ele serve para CPU, né, os motores de disco rígido, ventoinhas, a placa de vídeo e tal. E isso não quer dizer que a CPU vai usar 12 volts, porque a placa-mãe ela tem aquelas VRM lá, um monte de circuito de regulação de voltagem que divide esse 12 volts, que é a linha mais forte da fonte, para a voltagem que o processador usa. Normalmente 1.4, 1.8, as memórias não usam 3V3, elas usam 1.7, 1.8, 1.9 também, e por aí vai. Só mesmo o disco, a parte de motor, é que costuma usar mesmo 12 volts para eles poderem funcionar direito. O fio vermelho é o positivo, é o 5 volts. Então, esse aqui é 5 volts, esse aqui é 5 volts, esses dois são 5 volts, e ali, esses aí são os que mandam energia para a parte do USB, também para funcionamento de disco, né, e outros circuitos da placa-mãe. Esse fio laranja aqui, os fios laranja, eles são de 3.3 volts. Aí isso aí são para memória RAM, chip 7, placas PCI e por aí vai. O fio roxo, que aqui eu acho que ele não está muito visível não, é esse aqui, se eu não me engano. Ele é o fio de standby, aquele que faz com que você ligue o computador usando o botão de power, ou ligue o computador via rede, ou então apertando um botão do mouse ou do teclado para você poder fazer aí quer dizer, a máquina não desliga exatamente, totalmente, né? Então isso aí seria o fio do standby. E você tem os pretos, que é tudo ground, né? Tudo é o terra, é o comum de todos eles. Aí você tem que pegar o multímetro, né? Ou enfia uma agulha aqui com um fio que vai para uma garra jacaré que vai para os terminais do multímetro, e você liga o computador, bota ele em estresse e vê lá se a voltagem está passando mais ou menos daquele limite que eu mostrei aqui. Se na parte de 5 volts ficar muito abaixo ou muito acima, provavelmente é a fonte que está de fonteagem para mandar energia suficiente para a porta USB. Se não for isso, então é a porta USB mesmo que está com mau contato e está ferrada. Aí como você consegue contornar esse tipo de problema sem gastar muito? O correto seria você trocar de placa-mãe, como no meu caso aqui. Essa aqui, apesar dela estar dando ainda para o gasto muito bem,
já está na hora de eu trocar, mas para trocar de placa-mãe eu tenho que trocar placa-mãe e processador. Botar um i4 aí, um i3 de quarta geração, para pegar as memórias que ainda uso, que é DDR3. Mas como ninguém manda aquele pix maneiro para os vídeos interessantes que eu mando pro pessoal aí para assistir, ninguém se interessa, eu vou fazer o quê, né? Então eu vou empurrando com a barriga até essa porra pegar fogo. E também você tem, então, as duas possibilidades. A possibilidade mais barata é essa aqui, ó. Você compra um cabo USB em Y, só que você tem que ter cuidado quando você for comprar o cabo. O cabo é o seguinte, ele tem duas entradas aqui, ó. Ele tem duas entradas aqui. Essa aqui é só entrada de energia, você vai usar duas portas traseiras do seu computador. Isso aqui é a entrada só de energia, isso aqui é uma entrada de energia e de dados. E esse aqui é aquele pino final para aqueles drives externos de drive externos de notebook, aqueles de 2,5, né? Que é o que o pessoal gosta de usar porque ele é bem portátil. Porque o drive de 3,5 ele precisa de uma fonte externa. Então, com esse daqui fica bem mais prático você ficar com ele para lá e para cá. Então, tem que ser esse tipo aqui. Tá aqui, ó. Um de dados com energia, o outro é só de energia e esse aqui já é o plug pronto. É USB, é USB-B ou C, não estou lembrado aqui agora. Em que a fonte e o de dados é junto e você encaixa diretão lá no disco externo de 2,5 para você usar aí. Isso é que você usa quando você não consegue fazer com que o drive USB, o drive externo, funcione na sua porta por falta de energia. Você liga, aí se você botar o ouvido lá no disco, você vai escutar ele fazendo assim, ó. E não é defeito no disco. Se você pegar esse drive e colocar numa outra máquina ou numa Smart TV, ele vai aparecer bonitão lá para você usar. Então isso aí é problema de energia. Então esse cabo aqui, ele pega energia de duas portas, só que uma só de dados, e junta, entre aspas, né, junta a energia dessas duas portas e assim você consegue usar equipamento que tenha ou que precise de porta USB com mais energia para poder funcionar. O modo não tão certo assim, mas um pouco mais caro que esse, é fazer isso aqui, ó. Você compra uma placa PCI, se você tem uma máquina perereca, né, com saídas USB. Esse aqui ele já vai pegar energia direto do barramento do PC, né, e vai fornecer para você 4 portas extras, né, só que essa aqui é 2.0, então você vai ter a velocidade limitada do seu equipamento aí. E o mais certo mesmo é você fazer isso daqui, ó, é você comprar uma placa PCI Express. No meu caso, eu posso ligar no PCI 16X que eu tenho aqui nessa placa-mãe, porque só vai usar esse pitoquinho, esse pedacinho aqui. E aqui eu vou ter acesso, então. E aqui você tem também um terminal, vou botar aqui, para você colocar Molex, né, para você colocar diretamente da fonte, porque ele não vai pegar, então, a energia do barramento do PC. Ele vai pegar a energia direto da fonte de 12 volts. E aqui as portas elas vão ser alimentadas de modo adequado para você poder fazer aí em porta USB 3.0, e aí você tem de novo as portas traseiras funcionando, mas dessa vez numa placa externa, com os conectores novinhos, aí você pode usar aí, voltar a usar normalmente o seu equipamento. Infelizmente, passei por isso, mas nos computadores dos outros, eu já até comprei essa plaquinha e botei na minha máquina aí, porque eu já tava tendo problemas realmente com as portas, né, que não estava conseguindo fazer. Estava desligando o teclado, desligando o mouse, e o disco rígido para de funcionar e volta, e eu acho que foi por isso que eu perdi um dos meus discos rígidos externos, ou disco rígido, um dos meus drives externos, por causa dessa porra de porta USB problemática. Cadê a minha maquininha perereca? Minha maquininha é essa aqui, olha que bonitona, que culão, hein? Cor azul. Ela passa mais frio do que outra coisa, porque isso aqui deixa o processador, olha lá, 38 graus, 34, tá fodido. E eu estou usando aqui o meu disco HDD normal, ele está abertão aqui porque a tampa caiu, igual eu tinha falado para vocês aí, aquele barulho que deu lá no início do vídeo. A tampa caiu. E lembrando, mais uma vez, se você for usar o modo mais barato, o cabo tem que ser esse aqui. Tem uns em que essa porta aqui, ele não tem esse pedaço aqui, ó. Né? Mas aí vai dependendo do tipo de dispositivo que você usa. Drive externo, ele tem que ter esses dois aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é de dados, ele é até mais grosso, ele é de dados e de energia.
ele tem também de energia, e você tem que colocar esses dois conectores nas portas traseiras próximas que você tem na sua máquina. Não adianta você colocar isso daqui numa porta traseira e o outro, se der, numa porta dianteira ou numa fonte externa. Aí vai dar merda, porque vai ter uma diferença de potencial de voltagem, né, que pode fazer com que você queime a sua placa-mãe. Então tem que ser com a porta traseira, nas duas portas traseiras, eventualmente saudáveis ou mais ou menos funcionais que você tem aí. Então, com isso, com duas portas de 1 você consegue fazer uma porta boa. Então, o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí. Né? Se você se identificou com o vídeo, já sabe, aquela minha choradinha de o pincezinho de qualquer valor aí, para pagar o café do velho aqui, continuar colocando conteúdo útil no canal. E se você se identificou com o canal e também com o canal, né? Você, se não for inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, né? Marque aí as notificações, mostre para os seus amigos, divulgue nas redes sociais, aí faz aquele comentário maneiro lá nos vídeos do canal. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!